Segunda coisa que nós temos que lembrar aqui é que, embora Paulo não use o adjetivo, quase sempre quando ele se refere ao Espírito, ele o chama de Espírito Santo, que é a designação normal para a terceira pessoa da Trindade no Novo Testamento. Então, em contraste aos espíritos imundos e em contraste ao espírito humano, que é caído e manchado pelo pecado, o Espírito de Deus é santo, é puro, é separado do pecado. Logo, se ser cheio do Espírito Santo significa estar controlado por ele, é evidente que o primeiro efeito desse controle dele sobre nós será, obviamente, a santidade. Então, a primeira coisa que aparece, a primeira coisa que se reflete na vida de alguém que está cheia do Espírito Santo é santidade. É claro que no livro de Atos, quando o Espírito veio a primeira vez sobre a igreja de Éfeso, alguns efeitos externos aconteceram, como o falar em línguas e o profetizar e assim por diante. Agora, dificilmente nós diríamos, à luz do que o Novo Testamento ensina, que esses sintomas, eles são provas incontestáveis, infalíveis de que alguém está cheio do Espírito Santo de Deus. A julgar pela própria igreja de Éfeso. Uma igreja pode ser ortodoxa, ela pode ter essas manifestações extraordinárias do Espírito Santo, e ainda assim ela não ostentar aquela marca infalsificável da verdadeira plenitude, que é a santidade. Eu não estou negando que Deus nos concede manifestações e expressões da presença do Espírito em nós, mas nenhuma delas é tão preciosa e inequívoca como santidade. Por quê? Porque é a própria natureza do Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo. Logo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai ser santa no seu caminhar, ela vai almejar a santidade, ela quer viver uma vida reta diante de Deus, ela quer viver uma vida pura diante de Deus, e todas as demais coisas, elas são acessórias e elas nem precisam aparecer naturalmente. Vocês veem que Paulo aqui faz um contraste entre uma pessoa que está embriagada com vinho e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem em comum com uma pessoa cheia de vinho? A resposta é que uma pessoa que está cheia de vinho, está embriagada, de tal maneira, ela bebeu tanto que o álcool subiu até a sua cabeça, até seu cérebro, e passou a influenciar todas as atitudes, decisões, escolhas, sentimentos, palavras que a pessoa toma. Então, se esse é o ponto da comparação, significa que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar de tal maneira controlada pelo Espírito Santo, que seus pensamentos, palavras, atitudes, obras, decisões e sentimentos serão todos influenciados pelo Santo Espírito de Deus. Isso vai fazer a diferença. Então, ser controlado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, é ser de tal forma guiado por Ele, que aquilo que a gente faz, diz, sente, escolhe, é de alguma forma influenciado pelo bendito Espírito Santo, em contraste com minha natureza pecaminosa, que é subjugada e mortificada à medida que o Espírito se expressa através de mim. E é interessante, o contraste, então, está nisso aqui. Se essa é a semelhança, qual é o contraste? O segredo está na palavra dissolução. Uma vida, quanto mais cheia de álcool uma pessoa está, mais descontrolada ela é, mais ela vai dizer coisas que não convêm. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais proveito nós teremos, mais úteis nós seremos, mais domínio próprio nós teremos. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais domínio próprio, moderação e sobriedade você vai ter. E esse ponto é importante porque, em nome do Espírito Santo, as pessoas hoje estão fazendo as coisas mais absurdas. Para muita gente, para muitas igrejas e para determinado setor no movimento evangélico, quanto mais estranho, mais espiritual. Eu estava vendo um vídeo no YouTube esses dias, de um culto, onde supostamente o Espírito Santo baixou, que um obreiro subiu no pilar da igreja como se fosse um pau de sebo, né, debaixo do poder do Espírito Santo. E nós conhecemos outras manifestações que já se tornaram gente que começa a se portar como se fosse um animal, gente que dá salto mortal, gente que fica rodando, dançando, tem até o pastor metralhadora, o pastor peão,
não é? Que quando o Espírito Santo vem sobre ele. Então, a pergunta é como é que isso bate com o que eu leio aqui, que uma vida cheia do Espírito, ela é oposta à vida de um bêbado, que faz coisas sem controle, sem noção e completamente impróprias. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por esse Espírito, que é o Espírito oposto ao Espírito de dissolução. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, na cabeça do apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo e ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós é uma e a mesma coisa. Ou seja, essa relação palavra-espírito, ela transparece com muita clareza em todo o Novo Testamento. O Espírito de Deus, ele age através da palavra. Para Paulo, você ser cheio destas palavras, ter habitando ricamente em você as palavras de Cristo, e aqui toda a Escritura conhecida e disponível da época, é a mesma coisa de você ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos separar essas duas coisas. O Espírito inspirou a palavra de Deus e ele age através da palavra de Deus. Ele nos transforma, ele nos santifica, ele nos guia e ele nos controla através da palavra. E essa foi uma das grandes descobertas da Reforma Protestante há 500 anos passados. A Igreja Católica havia quebrado essa distinção, porque a Igreja Católica continuou a acreditar em revelação progressiva. Por isso que uma das ênfases da Reforma e dos reformadores foi sola scriptura. Ou seja, Deus nos fala, o Espírito Santo nos fala, nos santifica, nos guia, nos abençoa através da Escritura. Isso não quer dizer que no dia a dia o Espírito Santo não nos guia pela providência, mas a interpretação da providência sempre é feita à luz da palavra de Deus. Vamos imaginar, você está doida para casar. O Espírito Santo não vai soprar no teu coração ou te dar um sonho, uma visão dizendo, é fulano de tal. Mas ele pode te guiar pela providência. E de repente aparece um rapaz maravilhoso na sua vida. É um rapaz elegante, gentil, cavalheiro e tudo mais. Só tem um pequeno problema. Ele é casado. Não é? Então, você não precisa que o Espírito Santo lhe diga, né? Você não precisa de uma revelação especial e que o Espírito Santo vai lhe dizer, não é esse. Por quê? Porque a Escritura já diz, ele já disse aqui. O que ele vai te fazer é te lembrar do que é que está escrito, não adulterarás. É isso que ele vai fazer. Então, embora, quando a gente diz que o Espírito fala pela palavra, é nesse sentido, até no dia a dia, na interpretação dos acontecimentos, o Espírito faz isso nos levando para os princípios da palavra. Uma vez eu estava pregando numa igreja, eu não me lembro o que foi que eu preguei, que assunto foi, mas eu sei que quando eu terminei, veio um irmão para mim e disse assim, pastor, posso falar em particular? Pode. A gente se afastou um pouquinho, eu disse, pastor, é o seguinte, eu já era casado quando eu me converti, então eu me converti, mas minha mulher não. Minha mulher não se converteu. E ela não vem à igreja, ela não é contra que eu venha, mas ela mesmo não vem. Ela não se interessa e tudo mais. E pastor, começou a aparecer aqui na igreja uma irmãzinha, uma profetisa, profetizando que Deus tinha uma serva crente preparada para mim. Uma serva que Deus preparou. E que Deus, não é, tinha essa serva preparada para mim. E, pastor, eu comecei a ficar em dúvida, porque a minha mulher não é crente. Né? E será que é Deus que está falando isso comigo? Que ele tem uma serva crente preparada para mim? Eu disse, meu irmão, vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler aqui. O que é que Paulo diz aqui? Se um irmão tiver esposa descrente e ela consente em morar com ele, não a deixe. A sua esposa consente em morar com o irmão? Consente, ela gosta de mim, nosso casamento até que vai direitinho, não tem esse lado espiritual, pastor, mas ela é uma mulher dedicada e tal, e tudo mais. Então, meu irmão, isso aí que está sendo falado não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se contradiz,
Né? Provavelmente é a própria profetisa, a serva que está falando isso aí. Né? Provavelmente é ela. Né? Provavelmente é ela. Eu digo isso porque há uma tendência muito grande nos dias de hoje das pessoas enfatizarem a ação do Espírito Santo como se ele agisse independentemente da palavra, e o foco são as experiências e as emoções. E tem pessoas que dizem até que a doutrina ou estudo da palavra ou qualquer coisa nessa direção acaba até sendo prejudicial a uma verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade se resumiria, ou poderia ser reduzida, a experiências profundas com Deus, e via de regra de natureza emocional, onde a pessoa sente determinadas coisas, vê determinadas coisas, experimenta determinadas coisas, e isso há parte de um crescimento e de um entendimento do que é, de quem é Deus, de quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é que a Bíblia nos ensina e assim por diante. Então, existe essa tendência. É claro que existe a tendência, por outro lado, também, da gente focar no estudo da palavra, ser muito preparado teologicamente, conhecer a tradição da igreja, a história da igreja, a interpretação, conhecer os comentários, os grandes eruditos e tudo mais, e também esquecer que nada disso vai adiantar se não for acompanhado pela presença do Espírito Santo de Deus e que fala através das Escrituras. Então, nós queremos as duas coisas representam a espiritualidade madura. Uma vida cheia do Espírito que nos guia através da palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em nosso coração.